Gostaria de convidar o nosso primeiro palestrante de hoje, os dois primeiros palestrantes, para compor a mesa, o doutor Deltan Dallagnol, procurador da República do Ministério Público Federal. Convido também o doutor Robson Henrique Pozzobon, procurador da República do Ministério Público Federal. Muito bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar aos excelentíssimos deputados, doutor Joaquim Passarinho, presidente da Comissão Especial, doutor Onyx Lorenzoni, relator da Comissão Especial, doutores Diego Garcia, coordenador desse encontro regional, e o deputado estadual, doutor Evandro Araújo. Muito obrigado pela oportunidade aqui de trazer algumas ponderações para um debate que é muito caro a toda a população brasileira, o debate sobre medidas que podem melhorar o nosso país por meio de um enfrentamento adequado da corrupção. Eu peço licença para aqueles que defendem o contrário, mas eu gostaria de dizer que sim, eu acredito que as leis podem e devem promover a justiça e alterar a realidade social. E nessa medida eu também acredito que os senhores, excelentíssimos deputados, são os pontos em que depositamos a nossa esperança para que os senhores, bem exercendo as suas funções, possam transformar a nossa sociedade, deixando mais justa, mais republicana, mais igualitária. Os senhores já demonstraram isso recentemente com inúmeras iniciativas legislativas, leis que foram aprovadas, que alteraram, transformaram a nossa realidade social. Como exemplo, eu posso trazer aqui lei de responsabilidade fiscal, lei de transparência, a própria lei ficha limpa e também a lei 12.850, lei de repressão às organizações criminosas. Se nós formos parar para pensar sobre a lei da ficha limpa, uma iniciativa popular por meio da qual, a partir do movimento de combate à corrupção eleitoral, foram coletadas mais de 1.600.000 assinaturas, foi uma lei que produziu efeito já em 3 eleições. Em 2012, ao todo, foram mais de 1.300 candidatos que foram barrados pela lei por não terem jogado o bom jogo democrático, por não poderem competir, por não poderem serem depositários de votos da população. Da mesma forma, nas eleições de 2014, onde foram 240 candidatos barrados, e nas eleições de 2016, onde foram mais de 2.400 candidatos que não puderam participar por não se enquadrarem nos critérios dessa lei. Com toda certeza, esses candidatos eles não ocuparam, não puderam ser depositários de votos porque não detinham a condição para tanto. E com isso, demonstra de uma forma muito clara a necessidade de leis que aperfeiçoem nosso sistema jurídico, que efetivamente permitam que as regras do jogo democrático sejam jogadas. A Lei 12.850 de 2013, do mesmo modo, foi uma importante legislação que foi aprovada, uma legislação no qual não só se tipificou, foi previsto o crime de organização criminosa, mas também uma legislação que estipulou uma série de técnicas especiais de investigação, dentre as quais a colaboração premiada. Com toda certeza, foi a disciplina pormenorizada do Instituto da Colaboração Premiada, mediante a estipulação de um procedimento prévio, mediante a estipulação de uma homologação judicial, que trouxe segurança jurídica para que diversos acordos pudessem ter sido firmados nesses últimos anos e uma série de organizações criminosas pudessem ser desbaratadas. Talvez, se não fosse a Lei 12.850, com a sua regulamentação acerca da colaboração premiada, a Operação Lava Jato não tivesse avançado tanto verticalmente quanto horizontalmente no enfrentamento da corrupção. Então, sim, reconhecemos e agradecemos por tais medidas legislativas que mudaram efetivamente o nosso país.
A partir da Lei 12.850 também, e do próprio desenvolvimento da Operação Lava Jato e de outras grandes operações, ficou muito claro uma série de fatores. Um desses fatores, algumas das coisas que ficaram mais claras, foi que uma delas foi o fato de que a corrupção hoje é uma sujeira que se encontra incrustada em boa parte dos negócios públicos, dos contratos públicos do nosso país. Grandes casos como o Mensalão, a Operação Lava Jato, para além de resultar no processamento, na responsabilização de uma série de agentes criminosos, elas deixaram bem claro para toda a população que a corrupção no Brasil é sistêmica, é generalizada. Um dos colaboradores que veio afirmar acordo no âmbito da Operação da Lava Jato, ele nos trouxe um dado que nos causa espanto. Ele disse que existe informalmente uma espécie de escala referencial de propinas em contratos na esfera federal, estadual e municipal. Essa escala referencial de propinas chega a espantar. Ele diz que na escala federal os contratos, as propinas variam de 2% a 5%, na escala estadual as propinas variam de 5% a 10%, e na escala municipal esse valor é maior, de 10% a 20%. Isso é absurdo. Assim não podemos admitir, desse modo não pode ficar. Também ficou muito claro, a partir dessas grandes operações, principalmente de grandes operações, em um momento em que o Brasil passou por uma crise, onde seus efeitos ficaram muito mais sensíveis à população. Então, ficou muito claro os efeitos deletérios da corrupção. Se verificou que o volume desviado com corrupção no Brasil anualmente, segundo estimativas, pode variar de 100 a 200 bilhões de reais. A corrupção, ela gera ineficiências nas contratações públicas, gera superfaturamento, gera repasses, geram propinas pagas e recebidas por agentes públicos, por agentes privados e por, infelizmente, agentes políticos. Os desvios dessas dezenas de bilhões de reais culminaram numa crise econômica, com toda certeza. E mais do que isso, culminaram em desgoverno. E pior do que isso, culminaram na perda da credibilidade, infelizmente, de algumas pessoas e instituições. Nós não podemos admitir isso. Algumas pessoas acreditam, infelizmente, posso dizer que não é o caso, que a Operação Lava Jato possa resolver a corrupção de todo o país. A Operação Lava Jato, contudo, é um caso. E mais do que isso, a Operação Lava Jato é um caso fora da curva, onde o combate à corrupção pode ser eficiente no nosso sistema de justiça criminal, que, infelizmente, para a grande maioria dos casos, é completamente disfuncional. Em relação aos delitos de colarinho branco, no Brasil, categoria na qual se enquadram os delitos de corrupção, os delitos de lavagem de dinheiro, de organização criminosa, delitos contra o sistema financeiro nacional, essa categoria, ela traz uma realidade muito clara, infelizmente, no Brasil, que é uma realidade de impunidade. Estudos realizados, por exemplo, pela Fundação Getúlio Vargas, nos mostram que a efetividade no combate à corrupção no Brasil é menor do que 3%. Por outro lado, se formos analisar o nosso mapa carcerário brasileiro, e esse é um dado do qual não devemos nos orgulhar, no Brasil, nossa população carcerária é a quarta maior do mundo, com mais de 600 mil reclusos. Mas se nós formos analisar de lupa esse universo carcerário, será que existem uma série de agentes corruptores e corrompidos presos? E a resposta é não. Um estudo do mapa carcerário brasileiro realizado no ano de 2012, ele nos mostra que o índice de pessoas que estão presas por práticas de corrupção é menor do que 0,2%. A grande maioria das pessoas encontra-se presa pela prática de delitos contra o patrimônio, e isso é cerca de 50% desse universo, delitos de tráfico de droga, 14% desse universo, delitos contra a pessoa, 12% desse universo. Sim, são delitos graves, mas será que os delitos de corrupção não são praticados no Brasil, ou será que o sistema não se mostra eficiente para reprimi-los? Por que o direito penal, via de regra, não se mostra eficiente no enfrentamento de delitos, de crimes de colarinho branco?
Será que é porque esses delitos são difíceis de descobrir? Será que é porque esses delitos são difíceis de provar? Será que é porque esses delitos não são previstos como crimes ou não são punidos de forma proporcional pelo sistema? Será que esses delitos eles são mais difíceis de serem processados em nossas cortes? Será que eles são praticados por agentes capazes de fazer uso abusivo de recursos e garantias e assegurar, por meio de um processo que nunca chega ao final, o reconhecimento de uma prescrição ou de uma nulidade? Ou será que a gente poderia fazer uma analogia com os vestibulares que ora são realizados e a resposta correta seria todas as alternativas anteriores? Tenho certeza que a resposta é todas as alternativas anteriores. Esses delitos eles são difíceis de serem apurados, são difíceis de serem processados. Quando estão tramitando, encontram uma série de benesses em nosso sistema e o resultado, na maioria das vezes, é um resultado de impunidade. Então, por isso, justamente em virtude disso, por não existir uma solução miraculosa, por não existir só uma via de resolver esse problema, é que foram concebidas no âmbito do Ministério Público Federal e submetidas à população brasileira as 10 medidas contra a corrupção. Essas medidas não são medidas isoladas, não são soluções milagrosas. Elas são medidas pensadas a partir de uma série de fracassos, infelizmente, mas também a partir de sucessos vistos em democracias consolidadas e submetidas ao crivo de uma série de especialistas e de toda a população brasileira. Essas 10 medidas encontraram o apoio de mais de 2,5 milhões de brasileiros. 2,5 milhões de brasileiros, depois de terem sido esclarecidos em centenas de palestras, só no âmbito da Operação Lava Jato, nossos colegas, realizamos mais de 200 palestras, mais de milhares de promotores, advogados, profissionais liberais, médicos, dentistas, pessoas replicaram, estudaram, levaram isso ao conhecimento de toda a população. E a resposta que foi dada é: sim, isso é relevante, sim, do jeito que está, não está bom no que se refere ao combate à corrupção, e sim, nós precisamos e podemos mudar. E foi aí que, em 29 de março desse ano, foram submetidas esses 2,5 milhões de assinaturas, juntamente com as propostas das 10 medidas, ao Congresso Nacional, na Casa Legislativa, na Câmara dos Deputados, para que assim tramitasse. É lógico que essas 10 medidas não são soluções prontas, inacabadas, isentas de críticas, perfeitas. Estamos aqui justamente para debatê-las. E esse debate é não só necessário, como fundamental. Essa comissão mista, que já realizou centenas de audiências públicas, faz justamente isso, que é ouvir o povo, melhorar naquilo que é possível. Mas também devemos fazer aqui um contraponto e dizer, de uma forma clara, que muitas das críticas, infelizmente, que foram postas às 10 medidas, foram críticas não construtivas, mas críticas que eu diria destrutivas ou críticas impeditivas. Sobre isso eu gostaria de fazer um breve comentário. Como eu disse, as 10 medidas não são soluções perfeitas, prontas, acabadas, isentas de críticas, mas foram pensadas para, em conjunto, resolver uma série de lacunas, uma série de questões que precisam ser resolvidas no nosso sistema. Então, o convite que devemos fazer a todos aqueles que criticam as 10 medidas é: olha, o nosso sistema não está funcionando bem no combate à corrupção. Todas essas medidas visam a resolver algum problema. Aceitamos críticas, desde que sejam críticas com contrapropostas, críticas com sugestões. Essas críticas elas devem vir acompanhadas do verdadeiro anseio de melhorar a nossa democracia, de melhorar a nossa república. E aí, por inferência, podemos concluir que aqueles que simplesmente criticam e falam: isso não vai funcionar, isso não é bom, vamos retirar essa medida, eles estão, por exclusão, aceitando, em alguma medida, um cenário de impunidade. E com isso nós não podemos compactuar. Vamos construir juntos um Brasil melhor.
Isso devo dizer, pessoalmente, é muito gratificante que pessoas se identifiquem com essas medidas, como nós nos identificamos com essas medidas, pessoas acreditem e realmente dediquem seu tempo livre para defendê-las. Eu gostaria aqui de fazer uns breves comentários sobre algumas dessas medidas pontuais, só para otimizar o debate, sobre algumas das medidas que reputo bastante importantes. A primeira delas é justamente a medida número 1, a medida que tem por finalidade precípua, fundamental, prevenir e não remediar. Nós precisamos, mediante medidas de prevenção, instaurar um círculo virtuoso no combate à corrupção em nosso país, para que não precisamos reprimir, mas sim prevenir. Isso é mais barato, isso é mais eficiente, isso surte efeitos melhores. Sem dúvida, o cenário ideal seria um cenário em que a prevenção se mostra 100% eficiente, ou seja, um cenário onde não há a prática de corrupção. Naturalmente, nós sabemos que isso é uma utopia. Até mesmo as democracias mais consolidadas, aquelas que estão no top do ranking da Transparência Internacional em combate à corrupção, elas sim têm algumas corrupções em seu país, seu território. Mas também o que fica muito claro é que todas essas democracias, todos esses países buscam otimizar-se, buscam se tornar melhores no combate e na prevenção da corrupção. A corrupção é um grande custo para o Estado, a corrupção é um grande custo para a sociedade, a corrupção é um grande peso para o desenvolvimento da nossa economia. Nesse contexto, muito me surpreendeu e causou espanto a absurda recente declaração no sentido de que a corrupção serviria como uma graxa na engrenagem da máquina e, do ponto de vista econômico, seria eficiente. Isso é um absurdo. Essa frase, em verdade, me faz lembrar um trecho da historiadora Maria Del Fiore, que acabou de lançar o seu livro Histórias da Gente Brasileira, e, estudando o período colonial do Brasil, encontrou algumas cartas, segundo elas, escritas no século XVIII, em que o indivíduo se queixa de ter que azeitar as rodas das autoridades com caixas de goiaba e açúcar, produtos caros na época, para conseguir praticar o comércio. Em outra, uma carta, um senhor de engenho fala, na Bahia do século XIX, acusava os seus governantes de praticar as famosas chupancinhas, ou os pichulecos do século XIX. Nós não podemos admitir, não é eficiente, não é saudável para qualquer economia que se preze a corrupção. Uma coisa é certa, em cerca de 2 anos e meio de Operação Lava Jato, ficou muito claro, não só para nós que atuamos na linha de frente dessa operação, mas creio que para a grande maioria dos brasileiros, que chupancinhas, pichulecos, propinas, não são azeite, não são graxa, mas são areia nas engrenagens políticas, econômicas e sociais do nosso país. Eis o ponto em que é crucial, extremamente importante, que façamos investimentos sensíveis em campanhas de educação e conscientização contra a corrupção. Essa é uma das linhas da primeira medida, que propõe investimento de percentuais entre 10% e 20% dos recursos expendidos pelo Estado com campanhas em programas e ações de marketing voltados a estabelecer uma cultura de intolerância à corrupção. Propõe-se também o treinamento de agentes públicos por meio de campanhas e programas reiterados para que eles tenham já de antemão uma postura e procedimentos previamente estabelecidos para combater a corrupção. Estabelecimento de códigos de ética claros no tocante ao que é aceitável e o que não é aceitável no âmbito do exercício de uma função pública. A realização de programas de conscientização no âmbito de escolas e universidades, para que desde os primeiros momentos as pessoas já saibam que não podemos compactuar com a corrupção, ela não é bom para o nosso país, ela não é aceitável, não é bonito ser malandro.
Nós precisamos desconectar daquela ideia de que o bom malandro, não existe bom malandro. Nós precisamos revogar de uma vez por toda a lei de Gerson do nosso país. Nós não podemos aceitar um cenário como, infelizmente, esse que se coloca, em que, de tão sistêmica, tão generalizada que são as práticas de corrupção, a população acredita que ela é corriqueira, chega a acreditar que não há uma solução para ela, que o máximo que se pode fazer é aceitar. Isso não é legal, isso não constrói, isso é destrutivo para o nosso país. Ainda nessa linha das medidas preventivas, é importante que nós possamos acompanhar os procedimentos de enfrentamento à corrupção. E isso é uma das frentes da primeira medida, criação de regras de accountability, ou seja, de regras de estatísticas que possam ser acompanhadas nas ações de improbidade, estatísticas para que possamos acompanhar o trabalho do Ministério Público, da Polícia, do Judiciário em ações de improbidade, ações penais, e que nós tenhamos nesse exercício um gatilho. Um gatilho, qual seria esse gatilho? Seria um prazo razoável para o julgamento dessas ações. O que se propõe não é muito audacioso, mas muito importante. É considerar que o prazo razoável para o julgamento dessas ações não pode exceder a 3 anos na instância ordinária e a 1 ano nas instâncias recursais. Isso é algo que vai funcionar. É preciso diagnosticar a ineficiência no combate à corrupção ao tempo em que ela possa ser curada. Não adianta reconhecer que demorou quando já está prescrito. Vamos acompanhar o início, o meio, o fim dessas ações e ver o que está acontecendo. Ainda, quando falamos num país de corrupção sistêmica generalizada, falar em repressão também é falar em prevenção. Prevenir a corrupção por meio da sua repressão adequada, por meio da sua repressão proporcional e por meio da sua repressão eficiente, é sim prevenir atos de corrupção. E por que isso? Porque num país em que a corrupção se alastrou de tal modo como essa que se revela hoje, infelizmente, corruptores e corrompidos acreditaram por muito período, e ainda alguns hoje acreditam, que podem passar ao largo do direito penal, que o direito penal não se aplica a eles. E aqui é necessário dizer que a racionalidade, a forma como esses criminosos pensam é diferente da forma como os criminosos de rua pensam. Os criminosos de rua, eles não cogitam os custos e os benefícios na maioria das vezes, dos seus crimes. Mas sim, aqueles que praticam delitos de colarinho branco sopesam justamente isso. Quanto eu posso oferir com sobrevalor, com pagamento de propina, com lavagem de dinheiro em contratos públicos e qual será o meu custo? E aqui o Brasil traz um dado que é alarmante. Bom, desvia-se no Brasil cerca de 200 bilhões de reais anualmente com corrupção e o risco de você ser preso em virtude disso é menor do que 0,2%. Qual é a mensagem que se passa para aqueles que cogitam se aventurar no caminho da corrupção? A mensagem é: o caminho está livre. E assim não é eficiente. Hoje, se nós formos ver, a maior das penas mínimas estipuladas para delitos de corrupção, seja no Código Penal, seja na legislação especial, é de 3 anos. É muito baixa. A gente fala aqui de desvios de bilhões de reais e a pena mínima é de 3 anos. Então, o que se propõe no âmbito dessa terceira medida do pacote das 10 medidas contra a corrupção é justamente estipular uma pena mínima de não de 2 a 12 anos, mas de 4 a 12 anos para os delitos de corrupção, que é bastante razoável. E também permitir que o valor envolvido na corrupção também dimensione a pena a ser aplicada. Mas para além disso, para além de que as penas sejam proporcionais às suas gravidades, é necessário, para que efetivamente o sistema funcione na repressão, que se tenha certeza de que a pena estipulada em abstrato pela legislação penal, acaso processada, será aplicada. De nada adianta você ter penas altas previstas em abstrato e um processo ineficiente que não funciona. E aí, o que se propõe com as 10 medidas é justamente enfrentar uma verdadeira engrenagem de impunidade que existe hoje no Brasil por meio de falhas no nosso sistema. Qual que é essa engrenagem?
é a engrenagem de um sistema recursal, de um sistema de nulidades e de um sistema prescricional que permite que ações contra corruptos se arrastem por 10, 15, 20 anos até serem declaradas prescritas, ou até serem reconhecidas nulas por verdadeiras picuinhas jurídicas. Então, no âmbito da eficiência dos recursos penais, o que se propõe é justamente que se dê aplicabilidade ao nosso preceito constitucional fundamental, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação dessas ações. Nós, sociedade, temos o direito de ver essas ações tramitando num tempo razoável. E para isso, pontualmente, o que se propõe é, em primeiro lugar, que sejam disciplinados os pedidos de vistas nos tribunais, que muitas vezes acabam se arrastando por anos e anos. É natural, é necessário que hajam vistas para que os julgadores possam se inteirar propriamente dos casos que estão a julgar, mas que essas vistas não sejam maiores do que 5 sessões. Então é isso que se propõe. A mesma medida, se busca com essa medida acabar com aquela figura dos embargos de declaração, dos embargos de declaração, dos embargos de declaração, dos embargos de declaração, dos embargos infringentes do agravo regimental. E o que é isso? Isso não é razoável. Esclarece a decisão, pronto, acabou, segue, bola para frente. Além disso, também se propõe a simultaneidade na tramitação de recursos especiais e extraordinários, que versam sobre questões diferentes. Uma é sobre a aplicação das leis e outra é sobre a aplicação da Constituição. Então, não há sentido em que o julgamento de um recurso extraordinário dependa do julgamento de um recurso especial. E, do mesmo modo, bastante importante é resgatar a finalidade precípua do habeas corpus. Habeas corpus é um instituto fundamental na nossa democracia, em todas as democracias, mas para tutelar um direito mais fundamental que possuímos, o direito de ir e vir, o direito da liberdade. E o que nós vemos no Brasil hoje, infelizmente, é uma deturpação no uso desse instituto para que sejam tutelados tudo menos a liberdade de ir e vir. Nós vemos, como o colega Hélio Telho já expôs nessa comissão, vimos habeas corpus para preservação de imagem, habeas corpus para anular sequestro de bens, habeas corpus para assegurar a visita íntima de presos, habeas corpus para obtenção da rescisão direta do contrato de trabalho, habeas corpus para liberação de dinheiro apreendido. Essa não é a via adequada para isso. Vamos resguardar o habeas corpus, a questão que lhe é fundamental, tutelar o direito de ir e vir de nós brasileiros. Da mesma forma, no que tange a sexta medida, a reforma do sistema de prescrição penal, nós vemos sérias distorções no nosso sistema. Atualmente, a contagem do prazo de prescrição para o início da execução da pena, ou seja, para a pretensão executória, começa a contar para o Ministério Público quando ele ainda não pode executar a pena. Parece uma piada, mas é assim que está. Nós vemos também um instituto da prescrição retroativa. Ou seja, você pode iniciar uma ação e daí lá no futuro, depois de terem sido investidos uma série de recursos pelo Estado, por meio do Ministério Público, da Polícia, do Judiciário, da Receita, aí você fala, na verdade, embora você pudesse ter iniciado a tua ação, hoje eu vejo pela pena que foi aplicada que você não poderia. Então, tudo que você fez até agora perdeu a validade. Isso não é razoável. Isso é uma verdadeira chacota jurídica. Do mesmo modo, as nulidades penais. Nós vemos hoje no nosso sistema operações gigantescas serem anuladas por verdadeiras filigranas jurídicas. Uma operação que tramitou, e aqui os exemplos são vários, tramitou, se desenvolveu, foram colhidas depoimentos de centenas de testemunhas, foram realizadas perícias, etc. Depois de 2, 3 anos, ela é declarada nula do seu início, porque começou por meio de uma denúncia anônima. Qual foi o prejuízo para a sociedade por ter iniciado como uma denúncia anônima? Uma denúncia anônima que foi corroborada por centenas, dezenas de provas. Não há sentido nisso. Com isso você não pune ninguém a não ser a sociedade. Nós precisamos voltar e mostrar que não é razoável que se admitam que processos inteiros sejam anulados pelo descumprimento de uma norma procedimental. É preciso que sejam comprovados os prejuízos para que as nulidades sejam reconhecidas. Onde não há prejuízo, não há nulidade a ser alegada. A sétima medida, portanto, ela propõe a criar essas preclusões, ou seja, verdadeiras comportas, para que
e não sendo alegadas no momento oportuno, suspenda-se o prazo prescricional para que eventualmente se possa produzir as provas novamente. E também exigir a demonstração pelas partes do prejuízo causado, gerado por um efeito à luz de circunstâncias concretas. Linha de conclusão, eu gostaria aqui de trazer uma reflexão de que os efeitos da corrupção, eles não são meramente patrimoniais. Os efeitos da corrupção, eles vão muito além disso. A corrupção, ela corrói a confiança da população sobre as instituições. Isso é catastrófico. Os senhores vão lembrar que nos anos de 2014 e 2015, por ocasião de diversas manifestações de rua, pessoas estavam tão desesperançosas, tão desgastadas com um cenário de corrupção endêmica e sistemática, que chegaram a propugnar pela volta de uma intervenção militar constitucional. Nós precisamos reverter esse quadro, mas precisamos reverter esse quadro de corrupção sistêmica dentro das regras do jogo. E esse é o palco em que nós reverteremos esse quadro de corrupção sistemática dentro das regras do jogo, aprovando medidas eficientes que possam, de forma pontual e necessária, promover as alterações que tanto esperamos. Promover as alterações que possam fazer o nosso sistema melhor, que possam prevenir e reprimir adequadamente esses delitos. A psicanalista e doutora pela USP em medicina, Marion Minerbo, ela nos disse, essa frase eu acho bem pertinente, abre aspas, a corrupção precisa ser entendida como um processo no qual a desqualificação da lei vai sendo institucionalizada. A corrupção corrói a credibilidade nas instituições e é o bem mais grave, e é bem mais grave que a perda da confiança nesse ou naquele político. Então, com isso eu digo, nós precisamos, à medida em que todos nós aqui queremos um sistema melhor, mais eficiente no combate à corrupção, um sistema que possa reverter o quadro de corrupção sistêmica generalizada que se instalou, infelizmente, no nosso país, precisamos estar atentos e nos esforçar para dois importantes fatores. O primeiro deles é a confiança de mais de 2,5 milhões de brasileiros depositada nas 10 medidas contra a corrupção. Essa confiança ela deve ser honrada e, na maior medida do possível, por meio de uma ampla aprovação dessas 10 medidas. Um segundo aspecto é, sim, aceitamos sugestões construtivas, e aqui eu gostaria de destacar a sugestão feita pelo Dr. Sérgio Moro, já por ocasião de sua oitiva na comissão em meados desse ano, onde ele sugeriu que fosse inserido nesse pacote de medidas contra a corrupção o Instituto do Plea Bargain. Esse instituto é deveras muito importante. Hoje no Brasil nós temos a possibilidade de um direito consensual no direito penal com os pequenos criminosos e com os grandes criminosos. Por quê? Porque é possível transacionar lá com transação penal e suspensão condicional do processo com aqueles pequenos delitos de penas diminutas. E também é possível transacionar com os grandes criminosos por meio da colaboração premiada, ou seja, aqueles que praticaram crimes em série e que podem, por meio das suas provas e declarações, esclarecer uma série de delitos. Mas nós não temos algo no meio do caminho, que é justamente aquela pessoa que praticou um crime, reconhece esse crime às autoridades e fala, sim, eu fiz, sim, eu errei, sim, eu quero cumprir a pena pelo que eu fiz de errado. Não existe a possibilidade hoje de você atenuar a pena dessa pessoa e cumprir um processo abreviado e, desse modo, milhares de ações hoje atravancam o judiciário e impedem a efetiva análise dessas ações de forma eficiente, porque existe lá o Ministério Público que acusa, a pessoa que reconhece, mesmo assim tem que ouvir testemunhas, produzir provas, etc. O que se propõe, a proposta do Dr. Sérgio Moro, da instituição do Plea Bargain, visa justamente a trazer racionalidade, trazer a esfera do consensual também ao direito penal. Onde há consenso, não há necessidade de conflito. Onde há consenso, vamos salvaguardar os nossos recursos escassos. Por que eu vou debater sobre algo sobre o qual estamos concordes, inclusive no tocante à aplicação de penas? Então, iniciativas como essa são louváveis. Mas aí vem o meu segundo ponto. Nós precisamos, não obstante toda a atenção, toda a confiança,
que depositamos sobre os integrantes da comissão, sobre os nossos deputados, existem sim pessoas que, pelo menos ouvimos boatos nesse sentido, de pessoas que querem aglutinar ao pacote das 10 medidas dispositivos que são conflitantes, dispositivos legais que promovem verdadeiramente o retrocesso no combate à corrupção. Essas caudas legislativas, esses cavalos de Troia, não podem ser admitidos no âmbito da tramitação dessas 10 medidas. Da mesma forma como não se limpa a sala jogando sujeira para debaixo do tapete, não se faz justiça apenas criminalizando para o futuro e anistiando o passado. Nós temos o direito de saber o que aconteceu e processar todos aqueles por todos os atos ilícitos que foram praticados. Nós não podemos admitir a legislação do chega disso. Se as garantias individuais de todos os acusados e investigados devem ser tuteladas pelo direito penal e processual penal, também o direito penal e processual penal devem viabilizar a salvaguarda da sociedade e repelir toda e qualquer investida que torne a sua proteção deficiente. Muito obrigado. Primeiro eu gostaria de agradecer essa calorosa acolhida. Nós nos sentimos apoiados e incentivados quando nós podemos perceber e sentir a sociedade ao nosso lado. Gostaria de agradecer ao convite e parabenizar essa comissão especial. Eu acabei de ver um relatório aqui que consigna que já foram investidas pela comissão especial 104 horas de trabalho, mais de 4 dias ininterruptos de trabalho, de oitivas incessantes de inúmeras pessoas. Gostaria de cumprimentar o deputado federal Joaquim Passarinho, presidente, o deputado federal Onyx Lorenzoni, relator, o deputado Diego, coordenador do Encontro Regional, o deputado estadual Evandro Araújo, que compõe a mesa, e especialmente os inúmeros voluntários cidadãos que, pelo suor do seu rosto e trabalho de suas mãos, têm levado essa causa adiante, que é uma causa nossa, uma causa brasileira. Cumprimento também a juíza federal Bianca Reinhardt, em nome dela estendo meu cumprimento às demais autoridades presentes. Nós, Brasil, estamos numa encruzilhada. Nós temos 2 direções que nós podemos seguir hoje. E essas direções podem estar representadas por situações que já viveram outros países no passado. Um desses países é Hong Kong e outro desses países é a Itália. Hong Kong é uma região administrativa, para ser mais preciso, que era considerado, na década de 60, o lugar mais corrupto do mundo. Pense num lugar corrupto. Veja que o Brasil, recentemente, por um fórum internacional, foi reconhecido como o 4º país mais corrupto do mundo. Agora, muito mais do que isso, era Hong Kong. Para vocês terem ideia, era possível em Hong Kong que os taxistas comprassem um adesivo no sindicato dos agentes de trânsito, colassem no seu carro, e aquilo garantia que eles não seriam multados ao longo daquele mês. Hong Kong, na década de 70, no comecinho da década de 70, viveu um grande escândalo de corrupção. E tudo de lá para cá mudou. Hong Kong foi considerado recentemente o 18º país mais honesto do mundo, numa lista da Transparência Internacional em que o Brasil aparece na posição número 76. Ou seja, Hong Kong lutou e venceu a corrupção. Outro país que está na outra direção dessa encruzilhada é a Itália. A Itália viveu uma situação muito parecida de corrupção sistêmica como a brasileira. Se descobriu um escândalo de corrupção em que no centro estava uma empresa petrolífera, a Eni. O valor das propinas pagas era de cerca de 3%, o mesmo valor, coincidentemente, que era exigido ou cobrado ou oferecido, solicitado, nos casos das licitações da Petrobras. A corrupção era paga para funcionários públicos, mas também para políticos. Se descobriu lá também que o sistema político estava apodrecido.
O que aconteceu na Itália? Hoje, os procuradores que atuaram na Mãos Limpas dizem que na Itália se lutou contra a corrupção, mas se perdeu. Hoje é mais difícil processar e punir corrupção na Itália do que era antes da Operação Mãos Limpas. O que aconteceu na Itália foi uma reação do sistema corrupto contra as investigações. Foram aprovadas uma série de medidas, anistias, diminuição de prazo de prescrição, em vez de ampliar o prazo de prescrição, e o que se promoveu foi a impunidade das pessoas que praticaram os crimes e daquelas que viriam a praticar novos crimes de corrupção. Quando nós olhamos esses dois países, esses dois lugares do mundo, Hong Kong e Itália, qual que foi a diferença deles? Porque isso interessa para nós brasileiros, porque isso pode determinar o rumo que nossa nação vai seguir. Quando nós observamos as duas realidades, a diferença foram as reformas que foram realizadas. Em Hong Kong se realizaram reformas de 3 pilares. O primeiro pilar era a punição adequada e que saísse do papel de corruptos e corruptores. O segundo pilar era um pilar de mudança de consciência, de prevenção. O terceiro pilar era um pilar de realização de auditorias nas contas públicas, transparência e assim por diante. Foi com base nessas reformas que aconteceram e tiveram sucesso que, na Lava Jato, a partir de determinado momento, nós começamos a pensar que reformas eram necessárias, que se a sociedade brasileira quer e ela merece um país melhor, nós precisamos trabalhar para frente, mudar as regras, mudar os sistemas, porque os sistemas favorecem a corrupção. Pedir licença ao doutor Daltan, apenas para convidar para também vir à mesa o senhor juiz federal, o excelentíssimo senhor juiz federal, Sérgio Moro, que será o próximo expositor logo em seguida da fala do doutor Daltan Dallagnol. Tá. Desculpa, doutor Daltan, pode continuar, por gentileza. Prosseguindo, gostaria de cumprimentar o Dr. Sérgio Moro, um símbolo do combate à corrupção e à impunidade no nosso país. E gostaria de cumprimentar também o Dr. Paulo Vasconcelos, presidente do Tribunal de Justiça, que nos honra também com a sua presença. Nós estávamos falando da necessidade de reformas sistêmicas. A grande verdade é que a Lava Jato será em vão se não forem feitas reformas sistêmicas para que escândalos de corrupção como esse não se repitam no futuro. Eu, viajando pelo interior do Paraná, fui a Francisco Beltrão recentemente e estava conversando com um empresário e ele me contou a história do sogro dele. Falou, olha, meu sogro foi ao médico que cuida de possíveis problemas em próstata, e fez lá seu exame, e o médico disse, olha, você tem um aumento de volume na próstata, provavelmente é um tumor. Ele ficou preocupado, e o que ele fez foi voltar no ano seguinte, fazer um novo exame, e o médico disse, olha, o seu problema de próstata piorou um pouco, o tumor está maior. E o que ele fez foi voltar no ano seguinte ainda, e o tumor tinha aumentado. O médico não conseguia entender como que aquele paciente não queria o tratamento e foi conversar com o genro dele. E falando com o genro, que era esse empresário com quem eu conversei, ele disse, olha, eu posso estar violando um pouco da minha ética médica, mas eu preciso te contar. O teu sogro ele vai lá todo ano e eu falo que o problema existe. Ele acha que indo fazer consulta, o problema de próstata dele vai se resolver. Mas a consulta só serve para fazer o diagnóstico. É necessário realizar um tratamento. O que a Lava Jato fez até agora foi um diagnóstico de uma situação de corrupção sistêmica, endêmica. Nós precisamos agora de tratamento. Nós precisamos tratar o nosso país. Nós precisamos de reforma
que venham dificultar a realização da corrupção. Quando nós estudamos textos internacionais que tratam da corrupção, nós vemos que os autores elencam diversas causas. Eu, num texto sobre corrupção, elenquei mais de 20 causas que favorecem a corrupção. Mas quando nós olhamos essas causas no cenário brasileiro e estudamos o que aconteceu na Lava Jato, duas causas saltam aos olhos. A primeira dessas causas é a impunidade. A segunda dessas causas são falhas no sistema político. Por isso nós precisamos caminhar na direção de duas reformas. Uma delas é a reforma política e a outra é a reforma do sistema de justiça criminal para que nós possamos vencer a impunidade. Nesse sentido, vêm as 10 medidas contra a corrupção. Essas 10 medidas, elas têm por base estudos internacionais que mostram que a pessoa que decide ou não praticar a corrupção, elas fazem uma análise de custos e benefícios. No prato da balança dos benefícios está o dinheiro que a pessoa desvia e que é difícil de ser recuperado para os cofres públicos. No prato da balança dos custos deveriam estar a probabilidade da punição e o montante da punição. Mas o problema é que a probabilidade da punição, como o Robertson mencionou, é de 3%, ou seja, apenas 3 de cada 100 casos de corrupção geram alguma punição, e o montante da punição é uma piada, e é uma piada de mau gosto. Porque a pena mínima da corrupção é de 2 anos, dificilmente passa de 4, essa pena vai ser executada em regime aberto, que é o nada, ou vai ser substituída por doação de cestas básicas e prestação de serviços à comunidade. Nós precisamos mudar essa realidade para que as pessoas sejam desincentivadas a praticar a corrupção. Quando nós olhamos o passado do Brasil, nós vemos que a história do Brasil é uma história de fracassos na luta contra a corrupção. Nós podemos voltar a uma história relativamente recente, a 1992, 93, quando teve o escândalo dos anões do orçamento. Lá se identificou que parlamentares federais que cuidavam das emendas do orçamento desviavam recursos para empresas de parentes e familiares e também para obras públicas e determinadas empreiteiras que lhes pagavam comissões. Quantas pessoas foram punidas em razão do escândalo anões do orçamento? Nenhum parlamentar. A única pessoa punida foi o delator do esquema. Mais de 20 anos depois. Depois nós tivemos o caso Marca Fonte Sindan. Houve um desvio de mais de R$1 bilhão, desvio de dinheiro público, para supostamente salvar bancos. Se comprovou que era tudo uma fraude, esse dinheiro foi desviado dos cofres da sociedade. O que aconteceu com esse caso? Há 1 mês atrás, prescreveu. Todas as pessoas, exceto uma, deixaram de ser punidas. A única pessoa punida foi Salvatore Cacciola, porque decidiu fugir do Brasil. Tomou uma decisão errada. Se ele não tivesse fugido do Brasil, ele também não teria sido punido. Depois nós tivemos o caso Banestado, e foram acusadas no caso Banestado 680 pessoas, aproximadamente. Quantas dessas pessoas, mais de 10 anos depois, foram punidas? De 684 pessoas. Segundo um levantamento feito pela 13ª Vara Federal, 12 pessoas foram à prisão. 12. Diversos desses casos já prescreveram e outros estão caminhando rumo à prescrição. Nós tivemos o próprio caso Gafanhotos original, que envolveu a própria Assembleia, e eu queria fazer uma ressalva aqui. Nós não concordamos com a tese de que todo político é corrupto. Não. Generalizações como essa condenam os justos junto com os injustos. E mais, desincentivam pessoas boas de entrarem na política. Nós não podemos dizer isso. Agora, existiu sim o esquema Gafanhotos na Assembleia Legislativa, que foi investigado. Nós descobrimos mais 70 contas de laranjas que recebiam dinheiro desviado. Existia conta que recebia sozinha o salário de mais de 10 pessoas em uma única conta corrente. Eu não sei se vocês recebem salário conjugado com outras pessoas, eu nunca vi isso. Esse dinheiro entrava nas contas, era sacado e sumia do mapa. Os indicativos eram de que existia um grande esquema de desvio de dinheiro público por meio de fantasmas inseridos na folha de pagamento. Daí o novo Gafanhotos. Eles comiam a folha e era a folha de pagamento. O que aconteceu com esse caso? Esse caso que foi investigado em 2005, 2006, sobre fatos mais antigos, eu não estou me falando dos diários secretos, mas esse caso um pouquinho mais antigo foi o Gafanhotos. Ou os casos já prescreveram, ou fazendo as contas da prescrição, esses casos vão prescrever.
Quando nós olhamos o caso Propinoduto, desvios de dinheiro de mais de 30 milhões de dólares apreendidos na Suíça, o resultado desse caso está sendo igualmente a plena impunidade. O crime de corrupção já prescreveu. Isso significa que não importa que as pessoas foram condenadas, não importa que existia provas abundantes de corrupção. Essas pessoas agora vão receber um atestado de boa conduta, como se crime nenhum tivesse sido praticado. Prescreveu a corrupção, prescreveu o crime de quadrilha, e está prescrevendo o crime de lavagem de dinheiro, e ainda está no STJ, ainda nem chegou no último grau, ainda tem tempo para esse processo demorar, para que tudo prescreva. Eu processei também por corrupção e outros crimes graves, empresários e auditores fiscais aqui no estado do Paraná. Num caso foi conhecido como Operação Pôr do Sol, o caso Sandal. Essas pessoas, somando todas as penas, tiveram mais de 40 anos de prisão cada uma. Nós tínhamos 3 ações penais significativas contra elas. O que aconteceu com elas? Uma das ações penais foi anulada e outras 2 prescreveram ano passado. Acabou de prescrever. O resultado desse caso foi novamente nada. Operação Castelo de Areia poderia ter adiantado a Operação Lava Jato. Descobriu desvios de verbas públicas vinculados a uma empresa empreiteira que estava, inclusive no contrato, que foi o berço da Lava Jato, foi o berço da investigação da Lava Jato. Esse caso subiu por habeas corpus discutindo prova, algo que não acontece nos outros países do mundo. Subiu com habeas corpus discutindo prova, a STJ, e lá foi anulado, por uma formalidade. Não se reconheceu a violação concreta de nenhum direito fundamental e uma operação de trabalho de mais de ano, um trabalho consistente, um trabalho que arrecadou provas robustas de corrupção, foi jogado ralo abaixo. Nós temos o caso Renan, de uma acusação criminal oferecida em 2007, que está para ser recebida agora, e esse caso, por quem faz as contas, já prescreveu. Além disso, nós temos o caso Jader Barbalho, que quando fez 70 anos tinha mais razões para comemorar do que o seu aniversário. Os diversos inquéritos e ações penais em razão da idade, porque isso diminui o prazo de prescrição, caminham rumo à prescrição os que já não prescreveram. Ação penal 461 do Paulo Maluf, igualmente prescreveu. E eu poderia citar vários outros casos que provam a ideia que está no nosso imaginário popular de que todos os casos de corrupção no Brasil acabam em pizza. A dificuldade é achar um caso que não acabe em pizza. Eu fiz um levantamento aqui no estado do Paraná, para identificar quantas pessoas estavam presas por corrupção no estado do Paraná. Esperava que não seria nenhuma, e para minha surpresa eu descobri que tinha 53 pessoas presas por corrupção no estado. Pessoas presas definitivamente. Fiquei surpreso, boquiaberto, e fui checar a ficha criminal de cada um. O que eu descobri é que dos 53, 51 tinham sido presos por crimes como tráfico de drogas, contrabando de escuminho e direção alcoolizada ao volante, e que foram presos porque ofereceram uma propina para os guardas para não serem presos. E os outros 2, um era um oficial de justiça que recebeu propina para fazer uma notificação, e outro era uma pessoa que foi submetida a uma medida de segurança, era uma pessoa que estava fora do seu juízo normal mental. Ou seja, nenhum grande empresário, nenhum grande funcionário público, ninguém com poder preso no Paraná pelo crime de corrupção. Isso nos leva a uma de 2 conclusões. Ou nós não temos corrupção no Paraná, diferentemente dos outros estados, ou o sistema não funciona. Isso nos levou a formular, no âmbito do Ministério Público, com auxílio de especialistas de todo o país, propostas de reformas a partir da identificação dos problemas que geram impunidade no Brasil. Foram identificados os nós do sistema e as propostas objetivam desatar esses nós. Cada uma das medidas deve ser encarada como uma proposta que busca solucionar um problema existente, real, concreto, inegável. É possível que alguém discorde da solução que foi proposta às 10 medidas? É sim possível. Existem discordâncias legítimas? Existem sim discordâncias legítimas. Mas o problema vai continuar lá. O nosso incentivo é para que, caso se discorde da solução proposta, que se proponha uma alternativa, mas que o problema que gera impunidade seja resolvido. A primeira medida trata de um problema que é uma cultura de aceitação à corrupção. Pesquisas feitas na sociedade mostram que um grande percentual das pessoas, embora critique ostensivamente a corrupção, aceitaria praticar atos de corrupção.
nós precisamos mudar de fato a cultura. Para isso são propostas campanhas de marketing de massa, programas de educação em escolas e universidades, e treinamentos de agentes públicos, códigos de ética claros por categoria de agente público, tudo para mudar essa cultura. São ainda criados incentivos para que as pessoas relatem os casos de corrupção com que têm contato, inclusive para a proteção da pessoa que relata a corrupção e da sua família. São trazidos aí também os testes de integridade. Os testes de integridade foram bastante criticados, mas eles são propostos pela ONU, pela Transparência Internacional, e existem em países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, na própria Hong Kong e vários outros países, inclusive da Europa, como a própria Polônia. Ou seja, são testes recomendados internacionalmente que existem em democracias avançadas do mundo. Dentro dessa medida 1 ainda é criada uma espécie de gatilho de agilidade para que os processos não demorem, para que se dê transparência da demora dos processos dentro do Ministério Público e dentro do Judiciário. E para que o próprio Ministério Público e o Judiciário, quando identificam uma demora do processo, eles encaminhem propostas de solução. A segunda medida, ela trata de um outro problema. O problema é o fato de que muitas vezes nós identificamos que funcionários públicos enriqueceram de modo abusivo, de modo extraordinário, de modo impossível, quando nós olhamos para os salários deles e funcionários públicos, mas nós não conseguimos processá-los por corrupção. Porque para processar alguém por corrupção, eu preciso provar qual que é o ato específico que a pessoa praticou. E muitas vezes, provar qual é o ato concreto que a pessoa praticou se mostra impossível. Porque a pessoa pratica centenas de atos semanais, porque o ato pode ser um ato legal se não fosse o pagamento da propina. Muitas vezes nós escutamos que alguns funcionários públicos criam dificuldades para vender facilidades. Pois bem, nessas situações, ele estará realizando um ato legal, um ato que ele deveria fazer, só que ele criou dificuldade para realizar o ato que ele deveria fazer. Então, olhando os atos, nós não conseguimos descobrir qual que é o ato ilegal, e nós olhamos um patrimônio incompatível. Nós encaramos uma situação como essa na Lava Jato, quando nós descobrimos que um ex-diretor da Petrobras tinha 40 milhões de reais no exterior, escondidos numa conta em Mônaco, e nós não conseguimos processá-lo por mais de 4 meses, porque nós não sabíamos o que ele tinha feito de errado. Nós precisamos trazer do exterior solução que é recomendada pela ONU, em uma convenção da ONU, em 2 da OEA, e que existe em países como França, México, Nicarágua, Chile, Peru, Argentina, Colômbia, Salvador, Hong Kong, novamente, que venceu a corrupção, e China, que é o crime de enriquecimento ilícito. Essa é a proposta da medida 2, a criminalização do enriquecimento ilícito dos funcionários públicos. A terceira medida trata de um problema que é ilustrado pelo caso Rocha Matos. Rocha Matos, ex-juiz federal, foi processado e condenado no âmbito da Operação Anaconda. Lá ele foi condenado por 3 crimes e está sendo processado por outros 2. Vejam, nesse caso, como as penas no Brasil viram pó. Rocha Matos foi processado por 3 crimes no primeiro processo, 2 desses crimes prescreveram. No terceiro crime, que foi exatamente o desvio de dinheiro público, ele foi condenado por uma pena de 4 anos e 6 meses. Lembrem que uma pena inferior a 4 anos, a pessoa nem vai para a cadeia, fica em regime aberto, que é nada, ou tem a pena substituída por doação de cestas básicas e prestação de serviço à comunidade. Ou seja, ele escapou por pouco dessa pena passiva de substituição, ele recebeu 4 anos e 6 meses. Essa pena significa que ele vai para o regime semiaberto. Mas por quanto tempo ele vai para semiaberto? Por 9 meses apenas, depois ele vai para o aberto, que é nada. Além disso, ele vai ser completamente perdoado depois de cumprido 1 ano e 6 meses da pena. Perdoado por um decreto de indulto natalino, e não é culpa do judiciário. Ao judiciário incumpre simplesmente aplicar presentes os pressupostos previstos num decreto presidencial. Rocha Matos é processado ainda em 2 outros crimes, e o Ministério Público que atua no caso, o Ministério Público Federal, já alertou. Falou que a chance de prescrição é real se esse caso não acabar em 2019, e provavelmente esses casos não vão acabar até 2019. Por isso, a medida 3, por isso não se impressionem quando vocês veem altas penas de corrupção. As penas do Brasil, elas viram pó. Por isso, a medida 3, ela adequa a pena mínima da prescrição de 2 para 4 anos, e faz com que a partir de R$80 mil a corrupção passe a ser considerada crime hediondo para que não possa mais ser indultada. Além disso, a pena da corrupção passa a variar de modo proporcional ao valor desviado, o que é um requisito de justiça, de proporcionalidade.
A quarta medida trata de outro problema, que é o problema dos recursos infinitos, dos processos sem fim. O caso que ilustra isso é o do ex-senador Luiz Estevão. Ele ofereceu, num único processo, 36 recursos. 36 recursos. Ele estava sendo processado com outras 3 pessoas. Se cada uma delas ofereceu 30 recursos, esse processo vai ter 120 recursos. Isso é injulgável, não é no Brasil, não, o problema não é o Brasil, isso é injulgável em qualquer país do mundo. Isso é um problema, isso é inegável, isso precisa ser corrigido, nós precisamos de solução. Se não são as que nós propomos, nós precisamos de outras soluções. A título de solução, nós propomos, como o Robertson mencionou, o fim dos embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos de declaração e assim por diante. Nós propomos que os recursos especial e extraordinário, que tem objeto diferente, e hoje processa um, e depois o outro, eles passem a tramitar de modo paralelo e, não paralelo e simultâneo, e não sucessivo, o que encurta pela metade o tempo de processamento, e várias outras propostas para que a justiça possa ser feita, condenando culpados, absolvendo inocentes, mas dentro de um prazo razoável. Assim por diante, nós seguimos, eu vou ter que ser um pouco mais breve agora, nós seguimos com a medida 5, buscando abreviar processos cíveis referentes à corrupção e desvios de conduta pública. Nós seguimos com a medida 6, tratando daquele problema da prescrição, que gera o cancelamento da maior parte dos casos de corrupção, casos de colarinho branco do país. Nós vamos para a medida 7, que trata da prova ilícita, o Dr. Robertson tratou dela, e um exemplo aqui, porque essa é uma medida polêmica, é o que aconteceu na Operação Castelo de Areia, mas nós temos outras idênticas. Várias operações foram anuladas de modo idêntico pela Justiça. Castelo de Areia, Boi Barrica, Pôr do Sol, Navalha, Poseidon, Dilúvio, White Martins, Diamante, a própria Operação Factor ou Boi Barrica, que investigava desvios relacionados à família Sarney. Todas essas operações foram por ralo abaixo. E por que elas foram por ralo abaixo? A questão é, quais foram as falhas identificadas? Houve violação concreta de direitos humanos? A gente está tratando de caso em que houve tortura? Não, não estamos tratando de caso que houve tortura. Nesses casos, o que aconteceu foi que um juiz do STJ discordou da fundamentação de uma das primeiras decisões de interceptação telefônica ou de quebra de sigilo bancário de um juiz de primeiro grau. Mas espera aí, a discordância entre juízes é normal. O que tem que ser visto é se aquela decisão original violou algum direito fundamental do réu ou não. Porque se não violou, a prova não deve ser excluída. É assim que funciona nos Estados Unidos. Acontece que nós importamos o nosso sistema dos Estados Unidos, mas quando nós importamos o nosso sistema de provas ilícitas dos Estados Unidos, nós importamos pela metade. Nós importamos a metade que protege o réu, mas não importamos a outra metade que protege a sociedade. Em todos esses casos, nos Estados Unidos, que é um berço da democracia mundial, é o país onde nós importamos nossa teoria, as provas seriam mantidas no processo. E essas pessoas, esses graves crimes de corrupção praticados, seriam processados e as pessoas seriam punidas. A oitava medida soluciona outro vácuo, que é a ausência de criminalização do Caixa 2 eleitoral, da lavagem de dinheiro eleitoral, e possibilita ainda a punição de partidos políticos que venham no futuro se envolver com corrupção. As medidas 9 e 10 fecham as brechas na lei por onde o nosso dinheiro, o dinheiro público, vai pelo ralo e escapa, e vai embora. Vejam que, segundo uma pesquisa de um professor da PUC aqui do Paraná, Solon Linhares, no Reino Unido, o crime organizado movimenta 15 bilhões de libras, mas apenas 125 milhões foram recuperados. Vejam que o problema de recuperação de dinheiro não é um problema só brasileiro, é um problema mundial. Na Alemanha, de 903 milhões, só 113 foram recuperados. A verdade é que criminosos que adotam um estilo de vida criminoso, o criminal lifestyle, eles dificilmente são pegos. E quando são pegos, eles respondem apenas por uma pequena parte dos crimes que foi descoberta e comprovada. É o que aconteceu, todos sabemos, com Al Capone. Por isso se criou um instrumento internacional. Esse instrumento é chamado de confisco alargado. O que ele faz? Ele faz com que em crimes graves e que geram muito dinheiro, como tráfico de drogas, como corrupção, seja possível se confiscar. Quando você prova a corrupção de uma pessoa, quando você prova tráfico de drogas de uma pessoa, você confisca a diferença entre o patrimônio total daquela pessoa e o patrimônio legal. Ou seja, você não mexe no patrimônio legítimo, mas a diferença entre o patrimônio legítimo e ilegítimo é toda confiscada. Esse instrumento existe em vários países do mundo, como Portugal, Alemanha, Espanha e Itália. Países que são berço da democracia mundial. Eu já ouvi críticas dizendo que as 10 medidas seriam totalitárias. Na verdade, as 10 medidas seguem, como nós vimos em diversos casos,
recomendações da ONU, da Transparência Internacional, da OEA. As 10 medidas, elas buscam trazer para o Brasil o que existe em países que são berço da democracia mundial. Não é à toa que elas foram apoiadas por mais de 1.000 entidades. Vejam que já declararam apoio às 10 medidas. Aproximadamente 60 faculdades ou universidades, 60 escolas ou colégios, 100 entidades religiosas, 52 entidades do Ministério Público, 32 entidades da maçonaria, 94 associações, 50 entidades vinculadas ao Poder Judiciário, 4 defensorias públicas, 73 sindicatos, federações e confederações, 49 conselhos profissionais, 84 órgãos públicos, 45 entidades públicas diversas e outras 325 entidades múltiplas. Houve um apoio maciço de entidades de controle, de engenheiros, de médicos e outros profissionais. A Associação de Juízes Federais, que conhece profundamente o direito, uma entidade responsável por aplicar o direito, aplicar penas de corrupção, ela apoia as 10 medidas contra a corrupção. A Transparência Internacional, a entidade mais reconhecida no mundo no combate à corrupção, apoia as 10 medidas contra a corrupção. O mesmo Observatório Social. Várias entidades do Poder Judiciário apoiam. Tribunais Regionais Eleitorais do Amapá, Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Piauí, Rondônia, Sergipe, Tocantins. Tribunais Regionais do Trabalho. Eu poderia dar uma lista imensa aqui de tribunais. Várias entidades de advogados, como a Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará, de Santos, de Jales, Crateús, presidentes eleitos da OAB de Goiás, Cubatão e Macaé, Comissão de Combate à Corrupção da OAB do Amapá, Defensorias Públicas de Amapá, Amazonas, Santarém, ou seja, muitas entidades, mesmo entidades do direito que conhecem profundamente. A sociedade não apoiou essas 10 medidas em vão, não comprou gato por lebre. Foram feitas apenas por Robertson e eu, aproximadamente 200 palestras por todo o país. E não fomos só nós que fizemos palestras. Mais de 100 procuradores da República, sem nem falar dos promotores que fizeram palestras por todo o país. Entidades da sociedade civil, como o próprio Instituto Moody aqui do Paraná, faz palestras pelo país. A sociedade está comprando essas medidas e endossou por mais de 2 milhões de assinaturas, porque acredita e quer mudanças. Porque olha para o passado, não gosta do que aconteceu e não quer que isso se repita no futuro. Essas medidas, elas valem para frente, gente. Elas não objetivam punir o que aconteceu na Lava Jato, punir pessoas que praticaram crime no passado. Elas buscam estabelecer um marco zero. Elas são apartidárias, se aplicam para qualquer um. Elas não objetivam empoderar o Ministério Público. Eu já ouvi esse discurso também. As 10 medidas são para fazer o Ministério Público mais poderoso. Peraí, o que essas 10 medidas fazem é buscar a efetividade da justiça. Eu nunca ouvi ninguém dizer que o crime de corrupção, o crime de homicídio, foi feito para empoderar o Ministério Público. Não. O crime de homicídio foi estabelecido e a pena do homicídio é aplicada para proteger a sociedade. O que acontece é que nos deram uma missão ao Ministério Público de construir um arranha-céu. Querem que nós cheguemos ao último andar, o último extrato dos criminosos corruptos e corruptores. Agora, na hora de construir o arranha-céu, o que nós recebemos foi uma pilha de tábuas, pregos, martelos, para construir um arranha-céu. Não é possível. Nós precisamos de instrumentos condizentes, instrumentos para que a justiça seja feita. Estou me encaminhando para o final. Uma questão que eu ouço é, dá para aprovar só algumas das medidas? E se a gente aprovar só umas 2 ou 3, é suficiente? Vejam que, para você inibir comportamentos desviados, você precisa, em primeiro lugar, de uma punição adequada. Para uma punição adequada, vem as medidas 2, da criminalização do enriquecimento ilícito, a medida 3, que aumenta a pena da corrupção, vem a medida 8, que estabelece como crime o caixa 2 eleitoral. Agora, de nada adianta uma punição adequada se ela demorar 20 anos para ser aplicada. É a mesma coisa que você aplicar um castigo no teu filho, botar ele de castigo 20 anos depois, não adianta nada. Para isso, vem medidas que buscam acelerar o processo. Uma parte da medida 1, que trata de prestação de contas de tribunais, juízes, Ministério Público, vem as medidas 4 e 5, que aceleram os processos. Agora, de nada adianta você ter uma punição adequada, que seja aplicada dentro de um prazo razoável, se ela não sair do papel. Por isso, vem as medidas 6 e 7, que tratam de prescrição e nulidades, para fechar as brechas da lei por onde corruptores e corruptos escapam. Mas espera aí, de nada adianta uma punição adequada, célere, que saia do papel, se o dinheiro não for recuperado. Por isso vem as medidas 9 e 10 para recuperar o dinheiro desviado.
E o que sobrou das medidas? Basicamente sobrou a medida 1, que busca mudar a cultura. É uma medida muito preventiva, salutar, que trata daqueles programas e pesquisas em escolas e universidades, campanhas de marketing para mudar a cultura de tolerância à corrupção e curar a corrupção com conscientização, com educação. Ou seja, a corrupção não é um fenômeno simples, é um fenômeno multifacetado. Nós precisamos atacá-la em diferentes dimensões e para isso que vem as 10 medidas. Eu gostaria de encerrar dizendo que nós vivemos uma janela de oportunidade. A Lava Jato não muda o país, mas ela pode ser usada como uma alavanca de transformação. Algumas pessoas céticas dizem, não é possível mudar o Brasil porque existe um mundo de corrupção. Mas lembrem que mesmo o mundo pode ser movido quando nós temos um ponto de apoio e uma alavanca. Nós podemos usar de ponto de apoio o caso Lava Jato e de alavanca essas propostas, as 10 medidas contra a corrupção. O maior benefício que a Lava Jato traz nesse momento é ela servir como um antídoto para um veneno que é o golpe fatal da corrupção. É o golpe de misericórdia que a corrupção aplica em todos nós, que é o cinismo. Ela injeta nas nossas veias a descrença nas instituições, a ausência de confiança de que as instituições podem funcionar, de que o Brasil tem jeito. O que a Lava Jato nos mostra, ela nos mostra por meio de uma escotilha, a gente pode ver por uma escotilha como que o Brasil pode ser se o Brasil funcionar, se as leis forem aplicadas de modo sério, se nós tivermos sistemas que funcionem bem. Nós não podemos viver esperando que heróis nos salvem, nós precisamos construir sim sistemas e instituições que funcionem, confiar em sistemas e instituições. Nós precisamos reconhecer o trabalho feito pela Justiça, pelo Ministério Público, pela Polícia, por diversos órgãos, mas nós precisamos que esse trabalho seja replicado e aconteça em todos os casos. Isso só acontecerá se o sistema funcionar de modo adequado. Hoje nós colhemos os frutos do nosso passado. Nós já sabíamos que os sistemas não funcionavam, mas a gente não fez nada. Hoje nós temos uma oportunidade de mudança e nós podemos colher no futuro os frutos da planta que nós semearmos hoje. Nós, brasileiros, não podemos desistir dos nossos sonhos. Mas não basta sonharmos. Se nós queremos um país melhor, nós precisamos fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje e o que muitos cidadãos de todo o país estão fazendo, arrecadando as mangas e lutando pelas 10 medidas. Nós precisamos, sim, plantar um país melhor. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, professor. Feitos esses cumprimentos, eu estive no Congresso a convite da comissão para falar sobre esse projeto das 10 medidas e naquela oportunidade eu tomei a liberdade de me alongar sobre o tema e apresentar algumas considerações técnicas. Foi uma audiência um pouco mais longa. E hoje, em realidade, a minha pretensão não é falar tanto, é falar um pouco mais brevemente, mas sobre o contexto dessas 10 medidas e a importância delas. Para deixar muito bem claro, desde o início, já falei isso publicamente, as 10 medidas não constituem uma iniciativa minha, uma iniciativa que começou com o Ministério Público e transcendeu o Ministério Público pelo apoio popular e hoje está na Câmara, mas, apesar de eu não ter um papel relevante na apresentação delas, eu endosso elas, eu coloquei minha posição pública na Câmara muito claramente, que eu endosso as medidas, coloquei minha opinião, o que não impede, eventualmente, disso ser discutido e deliberado no Parlamento, que é o local próprio. Isso acho que é algo muito natural. Há uma expectativa da sociedade, pelo contexto, de que elas sejam aprovadas, se não integralmente, então, a maioria das medidas. O que não impede que passem por um crivo parlamentar, como é natural em qualquer regime democrático, né? Eu me assusto, às vezes, quando vejo algumas críticas, como se o Ministério Público tivesse uma pauta autoritária em apresentar esse projeto. Pelo contrário, foi feito um projeto no que eles acreditam que deve ser melhorado o sistema e foi colocado no local próprio do parlamento para ser discutido. Ninguém tem a pretensão de apresentar isso como se fosse 10 mandamentos ou coisa que o valha. E à disposição dos procuradores
que estão ao cargo de uma investigação criminal imensa, de mesmo assim se disporem aí nos locais e discutir, eu acho que é totalmente elogiável e faz parte da nossa democracia. Mas, enfim, por que as 10 medidas? Eu fico numa posição um pouco delicada, porque eu sou juiz do caso envolvendo lá os crimes na Petrobras e não tenho total liberdade de falar sobre esses crimes. Mas, como são várias ações penais, vários desses casos já foram julgados, então eu posso fazer algumas reflexões em cima desses casos já julgados, pelo menos. A corrupção existe em qualquer lugar do mundo, né? Seja nos países mais desenvolvidos, seja nos menos desenvolvidos, seja na Dinamarca, seja em Zimbábue, seja no Brasil, né? O que, no entanto, esse caso revelou, considerando pelo menos as sentenças já prolatadas, é que a corrupção, no âmbito dos contratos da Petrobras, ela havia se tornado, e aí eu tenho utilizado uma expressão que não é minha, mas me apropriei dela, que é uma corrupção sistêmica. Ou seja, a corrupção não mais como um ato isolado no tempo e espaço, mas a corrupção como uma prática naturalizada. Não é que acontecia uma ou outra vez, mas, ao contrário, a regra do jogo, e várias testemunhas que depuseram no processo se utilizaram dessa expressão, a regra do jogo era que se pagava propina nos contratos da Petrobras. A investigação, em algumas situações, transcendeu um pouco a Petrobras, mas também se verificou que em outras searas da administração pública havia indicativos de que a corrupção havia se tornado sistêmica. Então, por exemplo, por questões circunstanciais, foram investigados alguns contratos de publicidade da Caixa Econômica, e ali também verificado aquela prática da corrupção como uma regra e não propriamente como uma exceção. Parte do caso do desenvolvimento das investigações envolvendo, por exemplo, a eletronuclear, nós tivemos que mandar para o Rio de Janeiro, e recentemente até veio a notícia de que o juiz que recebeu muito velozmente conduziu o caso e prolatou a sentença, e também verificado nos contratos lá de construção de Angra 3, a cobrança da propina como uma regra. E abstraindo do caso da Petrobras, nós assistimos quase todo dia nos noticiários jornalísticos informações sobre operações aqui e acolá da Polícia Federal, não necessariamente envolvendo somente a esfera federal, mas nos quais se apuram graves crimes de corrupção. Pois bem, considerando tudo isso, acho que é possível nós afirmarmos que há realmente indicativos de que a situação não está muito positiva. Longe de dizer que todos são corruptos, muito pelo contrário, e aqui eu não me refiro somente à classe política. Mas é forçoso reconhecer que a corrupção alcançou uma dimensão extraordinária no Brasil. E diante desse quadro, diante desse diagnóstico, é pensar o que nós vamos fazer a respeito disso. Muito natural que se pretenda que nos processos judiciais, nos casos concretos, se tenha uma aplicação mais vigorosa da lei, o que é que tem sido aparentemente sido feito. Mas é preciso, acho que, ir além e se pensar em melhorar o nosso sistema para que nós possamos superar esse quadro. Ou seja, nós precisamos de reformas mais amplas, nós precisamos de uma agenda de reformas, nós precisamos de reformas gerais. Até o momento, o que se observa, que mesmo no que se refere a reformas gerais, as iniciativas principais têm vindo do Judiciário. Então, vamos citar especialmente duas decisões importantes do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ano passado, acabou entendendo que as doações eleitorais das pessoas jurídicas, na forma como estavam reguladas na legislação, elas eram inconstitucionais e proibiu a doação de pessoas jurídicas.
Sei que tem muita gente que criticou o Supremo Tribunal Federal pela decisão, por entender que a decisão foi muito ampla. Mas o fato é que a legislação anterior, que foi reinvalidada, ela estabelecia algumas restrições de doações de pessoas jurídicas, mas eram muito tímidas. Nada impedia, por exemplo, que uma empresa tomasse um empréstimo bilionário no BNDES e no dia seguinte realizasse uma doação a um agente político, a um partido político que eventualmente pudesse ter ajudado nessa tramitação. Diante dessa timidez das restrições da lei, o Supremo Tribunal Federal optou por uma proibição geral, sem prejuízo, eventualmente, de que isso possa ser discutido novamente, mas me parece que admitir doações por empresas com contratos com o poder público realmente é algo temerário, né? Porque se abre aí uma porta grande para eventuais relações espúrias. Do outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nesse ano, tomou decisões importantes relativamente à justiça criminal, ao sistema de justiça criminal, dizendo que, a partir de uma condenação por uma corte de apelação, se pode executar a pena independentemente dos recursos aos tribunais superiores. Claro que, se apresentado um recurso aos tribunais superiores que seja plausível, pode o Tribunal Superior proferir uma decisão suspendendo provisoriamente o julgado. O problema é que a regra anterior, que tinha que se esperar o último julgamento, favorecia dentro do nosso sistema de generosas possibilidades de recurso e generosas regras de prescrição, que o caso fosse eternizado. E como foi dito aqui pelo Procurador da República, o Dr. Deltan, que casos criminais nos quais a prova era retumbante contra o acusado, virassem na prática pó por questões meramente formais. Agora, embora essas decisões do Supremo Tribunal Federal sejam dignas de todos os elogios possíveis, o que ainda nos falta é uma reação mais incisiva por parte das demais instituições. Né? E o campo próprio, o melhor fórum para essas discussões e para virem essas reformas, é exatamente o Congresso Nacional. Daí porque vi com muito bons olhos, né, não só a iniciativa do Ministério Público, mas o fato de que a Câmara, nesse segundo semestre, realmente tomou para si essa tarefa de examinar e deliberar sobre esse projeto das 10 medidas. Não vou discutir uma a uma essas propostas, porque eu me alongaria muito, mas eu já falei publicamente, as medidas são relevantes, podem ser discutíveis em alguns aspectos, certo? Mas, se aprovadas, elas têm um ganho, elas geram um ganho intrínseco, por óbvio, são medidas boas, vão melhorar o nosso sistema de justiça criminal, mas o fato mais importante é que, se aprovadas, isso é uma sinalização importante por parte do Congresso Nacional. As pessoas precisam ter fé nas suas instituições democráticas. E, diante de um contexto dessa espécie, o que é natural esperar é uma ação legislativa no sentido de aprovar medidas que nos auxiliem a superar esse quadro de corrupção sistêmica. Em outras palavras, e sem querer ser aqui maniqueísta ou coisa que o valha, é o Congresso demonstrar de que lado que ele se encontra nessa equação. É por isso que eu acho extremamente importante essa iniciativa, e por isso que eu felicito a comissão aqui presente, né, e todo o trabalho que vem sendo realizado para discutir essas medidas. E eu tenho a fé, acredito que, espero que, evidentemente, que não esteja enganado, que a comissão vai aprovar essas 10 medidas, se não em sua integralidade, em sua maioria. Tá? Se eventualmente tiver alguma medida ou outra mais polêmica que
entenderem que pode prejudicar a aprovação do todo, se for o caso, né? Então, eu vi que foi feita toda uma polêmica em cima de validação de provas ilícitas colhidas de boa-fé. Realmente é um tema delicado. Eu, quando imaginei essa situação, eu imaginei uma situação bem prosaica. Por exemplo, um policial pode fazer uma busca e apreensão sem mandado judicial, se ele acredita que existe uma situação de flagrante delito em determinada residência. E eu imaginei, por exemplo, um policial que se engana numa avaliação de circunstâncias e realiza aquela busca, e pelo fato de ele ter se enganado, a busca seria ilegal, mas acidentalmente ele encontra a prova de um crime naquele local. Então, poder aproveitar essa prova. Ninguém nunca imaginou discutir validação de confissão obtida sob tortura. Isso é um delírio. Né? Mas se o problema é esse, né, então tira essa parte. Não me parece que é essencial para as 10 medidas essa provisão específica. Agora, existem provisões propostas nessas 10 medidas que realmente são essenciais. É necessário, por exemplo, uma criminalização mais clara do caixa 2, né, nas nossas eleições. É errado, não deve ser feito. Se a prática é generalizada, isso é mais um sinal de que nós temos que mudar. Né? E é preciso ter uma criminalização mais adequada. Hoje nós temos uma criminalização no artigo 350 da Lei Eleitoral, que é uma criminalização meio esquisita. Né? E realmente é hora de nós olharmos para frente, né, e superarmos esse tipo de problema. Eu não vou ser exaustivo aqui no que eu pretendo dizer que me parece mais relevante, mas, por exemplo, a criminalização do enriquecimento ilícito, as regras sobre confisco largado, prevenir o acontecimento da prescrição. O processo criminal tem que acabar com o inocente indo para casa e com o culpado indo preso. Né? Quando não acontece isso, é uma anomalia, é algo errado aconteceu. E, eventualmente, isso pode acontecer. Mas não pode ser com a frequência assustadora que nós, muitas vezes, assistimos em determinados processos criminais, principalmente quando envolvem crimes contra a administração pública. Então, ter regras de prescrição, tudo bem, mas não que elas devam ser assim tão generosas como é no nosso sistema, porque aí é sinônimo de impunidade e nós não podemos aí concordar com isso, especialmente dentro de um contexto de corrupção sistêmica. Racionalização do sistema de recursos, a previsão de algumas normas especiais para prevenir também nulidades no processo. Então, existe ali uma série de medidas que me parecem importantes e que, sim, aí realmente é um cerne dessas 10 medidas e que elas, me parece necessário que elas sejam aprovadas. Caminhando para o final, eu queria colocar 2 exemplos interessantes, que, na verdade, são 2 exemplos históricos. Diante desse quadro de corrupção sistêmica, é claro que nós precisamos enfrentar isso com processos judiciais sérios, né? Não necessariamente que resultem em condenação, mas processos judiciais sérios que cheguem ao final em um tempo razoável e que, como disse, aqueles culpados sejam condenados e aqueles inocentes ou que não haja prova sejam absolvidos. Mas num quadro de corrupção sistêmica, é necessário mais do que uma ação vigorosa da Justiça Criminal, Ministério Público, Polícia, Judiciário, para superar esse quadro. E nós temos 2 exemplos históricos interessantes, que eu vou falar muito rapidamente. Um deles, a maioria já ouviu falar, que é sobre a Operação Mãos Limpas na Itália. Foi uma operação enorme no início da década de 90. Começou em 17 de março de 92 com a prisão de um administrador público de uma instituição de repouso para idosos. E essa operação foi crescendo. Esse indivíduo confessou seus crimes, revelou crimes de outros. E também na Itália, após algum tempo de investigação, revelado ali um quadro de corrupção sistêmica. Em quase todo o contrato na Itália, havia pagamento de propina. Propina que era destinada a agentes públicos,
e propina que era dirigida a agentes políticos e propinas que eram dirigidas a partidos políticos. Teve uma intensidade muito maior do que a nossa Operação Lava Jato aqui. Para se ter uma ideia, mais de 5.000 pessoas foram investigadas só pela Procuradoria de Milão e 800 pessoas foram presas nos primeiros 3 anos dessa operação. Mas o que aconteceu? 2 anos depois dela ter se iniciado, para o segundo semestre de 94 e dali por diante, houve uma reação do sistema corrupto. E essa reação foi principalmente caracterizada pela aprovação sucessiva de leis pelo parlamento italiano que minoraram os alcances da Operação Mãos Limpas. Então foram leis que anistiaram crimes, foram leis que anistiaram penas, foram leis que estabeleceram dificuldades procedimentais nas investigações. O resultado foi que, apesar de toda aquela intensidade, um número não tão expressivo de investigações resultaram, no final, em punições e condenações. Não porque os investigados fossem inocentes, mas porque foram se colocando cada vez mais dificuldades para que aquelas situações de culpa se tornassem casos de punição e de condenação. Resultado, hoje é um pouco controverso na Itália se a Operação Mãos Limpas de fato mudou o país. Se a Itália hoje é menos corrupta do que era na década de 90. É muito difícil fazer esse cálculo, porque não tem como suprimir um evento histórico, afinal de contas. Eu acredito que sim, porque pelo menos houve uma diminuição da escalada da corrupção. Mas parece claro que se perdeu uma oportunidade para que a Itália, que é um país normalmente considerado com graves problemas de corrupção, superasse de vez aquela situação. E qual foi o problema? Os órgãos legislativos não só não acompanharam as ações da justiça, mas atuaram contra. Um outro exemplo, esse talvez não tão conhecido. Dizem que os Estados Unidos, no início do século XX, era um país tão ou mais corrupto como qualquer outro país muito corrupto atualmente. Haviam monopólios econômicos, a corrupção de agentes públicos era algo disseminado, a lei federal contra a corrupção era uma lei no papel, e isso começou a mudar no início do século XX nos Estados Unidos. Um dos grandes responsáveis foi um presidente, famoso por outros motivos, que foi o presidente Theodore Roosevelt. E o presidente Theodore Roosevelt era um homem muito vigoroso, ele tinha uma frase que ficou famosa, fale suave, mas haja com um porrete. Mas, enfim, e ele é conhecido por ter adotado uma política internacional nos Estados Unidos agressiva, mas ele também promoveu nos Estados Unidos naquela época, incentivou que o Departamento de Justiça tomasse ações vigorosas contra a corrupção, contra funcionários públicos federais corruptos. E houve processos importantes nos Estados Unidos, especialmente no Oregon, envolvendo venda fraudulenta de títulos imobiliários federais, e no Kansas. E foram centenas, centenas de agentes públicos processados, entre os quais, inclusive, parlamentares. Pela primeira vez, nos Estados Unidos, senadores dos Estados Unidos foram condenados por corrupção, com base na lei federal norte-americana, o que não havia até então acontecido. Mas ele não fez só isso, não. Ele promoveu reformas legislativas. Uma delas, ele foi um dos grandes proponentes de um ato, de uma lei chamada Tillman Act, 1907, que proibiu lá atrás, nos Estados Unidos, doação eleitoral de pessoa jurídica. Esse ato legislativo, alguns anos depois, se transformou num outro ato chamado Federal Corrupt Practice Act, de 1910. E hoje, nos Estados Unidos, embora exista o problema da corrupção,
pelo menos a percepção mundial da corrupção nos Estados Unidos é menor do que a de países, por exemplo, como a Itália e como o Brasil. Não me parece válido afirmar que exista lá um quadro de corrupção sistêmica. E para encerrar aqui minha exposição, eu vou tomar a liberdade de citá-lo. O presidente Roosevelt, ele em 7 de dezembro de 1903, fez um longo discurso ao Congresso norte-americano, um famoso discurso que durou horas, cansou lá o Congresso, mas em um determinado trecho, ele fala sobre a corrupção, e me parece que ele fala sobre a corrupção de uma forma muito vigorosa, e parece-me que essa a perspectiva que nós, num contexto de corrupção sistêmica, devemos encará-la. Então, vou me permitir encerrar com a leitura do que ele disse. Tem algumas afirmações hoje que talvez sejam um pouco exageradas, talvez algumas não politicamente corretas, mas, tirando alguns exageros retóricos, se enquadra perfeitamente, a meu ver, do que a postura que nós devemos ter, considerando o contexto com o qual nós trabalhamos. Disse ele: não existe crime mais sério do que a corrupção. Outras ofensas violam uma lei, enquanto a corrupção ataca fundações de todas as leis. Sob nossa forma de governo, toda a autoridade está investida no povo e é por ele delegada para aqueles que o representam nos cargos oficiais. Não existe ofensa mais grave do que a daquele no qual é depositada tão sagrada confiança, quem a vende para seu próprio ganho e enriquecimento. E não menos grave é a ofensa do pagador de propinas. Ele é pior que o ladrão, porque o ladrão rouba um indivíduo, enquanto que o agente corrupto saqueia uma cidade inteira ou o Estado. Ele é tão maligno como o assassino, porque o assassino pode somente tomar uma vida contra a lei, enquanto o agente corrupto e a pessoa que o corrompe miram, de forma semelhante, o assassinato da própria comunidade. O governo do povo, pelo povo e para o povo irá perecer da face da terra se a corrupção for tolerada. Os beneficiários e os pagadores de propinas possuem uma malévola preeminência na infâmia. A exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma nação, não uma desgraça. A vergonha reside na tolerância, não na correção. Nenhuma cidade ou estado, muito menos a nação, pode ser ofendida pela aplicação da lei. Se nós falharmos em dar tudo o que temos para expulsar a corrupção, nós não poderemos escapar de nossa parcela de responsabilidade. Aqui eu vou permitir repetir. Se nós falharmos em dar tudo o que temos para expulsar a corrupção, nós não poderemos escapar de nossa parcela de responsabilidade. Isso é especialmente válido para nós, juízes, Ministério Público, polícia, mas também para os nossos legisladores. Primeiro requisito para o autogoverno bem-sucedido é a aplicação da lei, sem vacilos, e a eliminação da corrupção. Para finalizar, agradeço mais uma vez o convite, a atenção de todos, senhoras e senhores, as autoridades aqui presentes, e tenho confiança que a comissão vai tomar as decisões corretas e aprovar esse projeto do Ministério Público, apontando um caminho para o Brasil para frente e não para trás. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos, senhores.